com os abenços de Deus e proteção de Maria, demos início a mais uma sessão ordinária. Pedir a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Quero desejar a todos e a todas uma boa reunião nesta noite. Nós temos o ofício 1060/2015. Excelentíssimo senhor David Bump, presidente. Relatório quadrimestral de gestão da saúde. Senhor presidente, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 459, da Portaria da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, número 882 de 2012, e das demais legislações pertinentes, solicitamos que seja incluída na pauta da reunião da Câmara de Vereadores, a realizar-se no dia 3 de agosto de 2015, a apresentação do relatório quadrimestral da gestão da saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2015,
Ainda, pedimos a gentileza de encaminhar cópia da ata da reunião supracitada a esta Secretaria Municipal, a fim de permitir o cumprimento de encaminhamentos legais. Atenciosamente, Vera Rejane Prestes dos Santos Martins, Secretária Municipal da Saúde. É isso, presidente. Obrigado, secretário. Eu convido a secretária Vera Rejane Prestes, que faça parte aqui na mesa. Eu convido a secretária, tem 1 hora, para apresentar o relatório quadrimestrado da gestão de saúde referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2015. Esteja à vontade, você tem 1 hora para explanar e depois, seguidamente, os vereadores, se alguém quiser fazer alguma pergunta, será indagada. Fique à vontade. Esteja à vontade, secretária. Boa noite. Deixa eu tirar isso aqui que não vai dar fixo. Então, boa noite. Cumprimento o presidente dessa casa, o Davi Bump. Em nome dele, estendo os cumprimentos aos demais vereadores. É sempre muito bom vir ao Legislativo, mesmo que seja para apresentar o relatório enquanto exigência constitucional, que também é uma forma de nós repassarmos à comunidade o que a Secretaria de Saúde vem fazendo, vem desenvolvendo e como vem gastando os seus recursos também. Então, este é o primeiro relatório de gestão de saúde do primeiro quadrimestre de 2015, desculpe. E como eu costumo fazer em todas as sessões, eu começo com a questão financeira. Então, as fontes de movimentação financeira da Secretaria da Saúde para esse primeiro quadrimestre, municipais, de entrada, 4.307.628,10. E de despesa, 4.362.662,96 Fontes estaduais, 450, com R$ 570,05. E de despesa, 543.901,64. E federal, 973,18. E de despesa, 873.921,96. O total, então, de entradas de recurso nesse primeiro quadrimestre foi R$ 5.715.171,33. E de despesas foi R$ 5.801.486,56. Neste primeiro quadrimestre, nós investimos em saúde no município, 22,68. Bem mais do que foi investido o ano passado. Então, entrou um investimento maior em saúde, porque também aumentou nossa demanda em saúde, nossos programas, nossas despesas. Então, estamos com 22,68%. E, como sempre, no primeiro quadrimestre,
também trago para vocês o número de atendimentos médicos. Há 2 anos atrás, eu tive nessa casa dizendo que nós íamos dividir o atendimento médico, que nós íamos colocar médicos para o pronto atendimento e médicos para o atendimento eletivo. E hoje eu volto a essa casa para dizer que nós estávamos certos. Que não tinha como atender o pronto atendimento em 1, 2, 5 fichas no meio do atendimento eletivo. E os dados provam isso. Então, em janeiro, no pronto atendimento, foi atendido 1.894 pessoas. E no eletivo, a consulta marcada para tratamento de saúde, longe do imprevisto, 882. Em fevereiro, 2.020, enquanto o eletivo atendeu 964. Em março, o pronto atendimento atendeu 2.442, enquanto o eletivo atendeu 1.378. Em abril, 2.191, enquanto o eletivo atendeu 1.234. Então, nós temos uma diferença de 8.547 no pronto atendimento, somando os 4 meses, para 4.458, somando os 4 meses. Isso sim impactava o funcionamento do centro de saúde. E isso impactava em uma série de reclamações, porque as pessoas com uma necessidade urgente tinham apenas algumas fichas. Hoje, elas têm o atendimento próprio. E esses dados mostram que era necessário fazer essa divisão. Trago alguns dados para vocês do atendimento odontológico, sendo que a gente teve períodos de férias, então, do atendimento odontológico no interior, por isso que tem algumas comunidades que estão com números mais baixos, mas o centro de saúde atendeu 1.471 atendimento odontológico, Arco Verde 70, 5 da Boa Vista 35, Santo Antônio de Castro 34, Santa Luísa 11, Santo Antônio do Forromeco 25. E nesses 4 meses foram entregues 86 próteses. Demais atendimentos, então, realizados no centro de saúde. Pediatria, 1.593. Ginecologia, 1.987. Psicologia, 407. Psiquiatria, 370. Nutrição, 448. Esses outros atendimentos somam 4.805 atendimentos nesse período de 4 meses. O cadastramento do cartão Saúde Carlos Barbosa. Discriminado aqui por faixa etária e por sexo. Então, de 0 a 5 anos, temos um total de cadastrados no centro de saúde de 2.124. De 6 a 12 anos, entre masculinos e femininos, 1.867. De 13 a 59 anos, que é uma faixa etária maior, consequentemente, tem a maior concentração de pessoas, que é 16.150. E mais de 60 anos, 3.426. Então, totalizamos 23.567 cadastros. E destes, nós temos 1.587 cadastros de reconhecimento, que é aquele cadastro de que a pessoa chegou, está com um problema de saúde e não era cadastrado, porém é feito o cadastro de reconhecimento e ela consulta da mesma forma na urgência.
Do cartão saúde, esses são os dados, não dos 4 meses, mas os dados gerais. Os dados do teleagendamento dos 4 meses, então. Chamadas atendidas, 10.410. Consultas agendadas pelo tele, 6.286. Tempo médio de espera por ligação, 1 minuto e 37 segundos. Duração média das chamadas, 1 minuto e 34 segundos. Números distintos que ligaram para o tele, 4.121. Chamadas que desistiram na fila, 13. Chamadas realizadas fora do horário de atendimento, 1.709. Consultas agendadas na recepção, 6.267. A fisioterapia. Os atendimentos da fisioterapia são: de janeiro, 213, de fevereiro, 259, de março, 553, de abril, 498. Entre os 4 meses, somam-se 1.523 atendimentos na fisioterapia. E a fisioterapia continua sem fila, continua sem lista de espera. Aqui tem alguns dados mais administrativos, que é o controle que se faz rigoroso de horas extras, de diárias. Então, em janeiro, nós tivemos 353 horas extras. Vou tirar os minutos fora. Em fevereiro, 259. Em março, 217. Em abril, 426. Nesses 4 meses, foram somados um montante de 23.757,40 gastos ou investidos em hora extra. Sobreaviso, 5.098. Adicional noturno, porque nosso serviço é 24 horas, 10.800,75. E diárias, em janeiro tivemos 14, fevereiro 25, março 18, abril 40. Somando-se um valor nos 4 meses de R$ 2.923. Os atendimentos do SAMU, urgência. O ideal seria que esses aqui tivessem zerados. Mas ele também mostra que dos anos anteriores ou dos quadrimestres anteriores para esse teve um aumento. Ele ficava entre 22, 23 e agora a gente bate nos 34 no mês de fevereiro. Janeiro, então, tivemos 28 atendimentos, fevereiro 34, março 21 e abril 30. Nesses 4 meses, somam-se 113 atendimentos. No primeiro quadrimestre, então, foi entregue à comunidade de Carlos Barbosa o centro radiológico, no dia 10 de março. Do dia 10 de março até agora... Não, me enganei, desculpem. Antes do 10 de março, o mamógrafo começou a executar mamografias. Então, de fevereiro até agora, foram realizadas 520 mamografias. Foi colocado toda a lista de espera até março, foi zerado ela, e agora se trabalha sem lista de espera. E o raio-x, que entrou em operação, então,
depois de 10 de março, dia 11 de março, isso, né? Já executou 951 exames de imagem. É a grande ação de governo. Não precisam mais se deslocar para ir até o hospital, para depois voltar. Faz na hora e tem o resultado praticamente imediato se for na urgência. A farmácia municipal. Então, as ordens judiciais. Vamos lembrar que as ordens judiciais, o que entra num mês, ela entrou naquele mês, mas ela sempre é acumulativa. Raramente se tem uma ordem judicial para cumprir única e exclusivamente para aquele mês, em se tratando de medicação. E aqui eu estou tratando as ordens judiciais de medicação. Então, em janeiro não entrou nenhuma, fevereiro entrou 2, março entrou 5, abril entrou 6. A acumulativa, nesses 4 meses, entraram 13. SUS a domicílio, janeiro 5, fevereiro 6, março 7, abril 7. Medicamentos distribuídos na farmácia. É um número enorme, não sei nem dizer. É 501 mil, né? 501.674. E bate sempre na faixa dos 500 mil. Porque é contado por comprimido ou por frasco. É isso, né, Gil? Pacientes que retiram estas medicações. Também é um número que praticamente se mantém. Ó. Pacientes únicos que retiram. Ou seja, o número de pacientes que retiraram as 501 mil, 3.110 pacientes. Medicamentos por usuário, 152. Tipos de medicamento por usuário. Ele também se mantém entre 2 e 3 tipos de medicamentos diferentes que cada usuário retira na farmácia. Materiais diferentes distribuídos. Então, sem somar, só vamos pegar em abril, nós temos 404 tipos de materiais diferentes ou tipos de medicamentos diferentes distribuídos na farmácia. Porém, se o mesmo medicamento ele é comprado com 2 marcas, somam-se 500 tipos de medicamentos. Por exemplo, paracetamol, tem Tilenol, tem... Então, nós temos 500 tipos de medicamentos por marca na farmácia. Neste primeiro quadrimestre, e permanentemente como uma ação contínua, nós continuamos reformando, arrumando, melhorando os espaços de saúde. Então, este é o espaço de... Como é que é o nome? Da observação. Eu não trouxe a foto do antes da observação, mas a observação foi bastante discutida aqui nesta casa, inclusive quando veio os médicos, ou o médico, e ela está agora totalmente adequada às normas da vigilância e mais, com qualidade para atender os pacientes. Maca nova, cortina de divisória, ar comprimido, é isso, né, Luiz? É ar comprimido, né? Ar comprimido, todos os equipamentos necessários. Então, os vereadores que quiserem agendar para conhecer, podem agendar, fica o convite extensivo aqui para conhecer as melhorias feitas no centro de saúde. E eu sei que não está no primeiro quadrimestre, mas eu achei importante trazer para vocês, porque tinha poucos vereadores na entrega dos CEMAPs.
o Centro Municipal de Atendimento Psicossocial. E aqui não é uma cobrança, que tinha poucos vereadores. A gente sabe das agendas, a gente sabe de tudo isso, mas eu achei importante trazer esses dados e algumas imagens para vocês conhecerem o novo espaço. E também estão convidados os vereadores e a comunidade para ir conhecer o espaço do CEMAPS. Então, é um espaço com mais de 350 metros quadrados. Foi investido em torno de R$45 mil para mobiliários e equipamentos. Tem uma capacidade de atendimento mensal individual de 558, porém, com uma capacidade bastante estendida na modalidade de grupo. O que é o CEMAPS? É todo o atendimento da saúde mental transferida para um único local, onde tem lá o atendimento da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, o acolhimento feito por técnico de enfermagem e enfermeiro e o atendimento de grupo e um médico clínico. Então, e regras claras agora para o CEMAPS. Se perdeu a consulta, se garante a medicação com o médico clínico, o paciente não entra naquele desespero que entrava anteriormente e tem um olhar único, direcionado a quem tem a patologia mental. O acolhimento, a diferenciação de espaço, o tratamento dado, ele é personalizado, obrigado. Personalizado e um olhar integral ao portador dessa patologia. Com esse novo espaço, a gente não melhora só os doentes dessa patologia, mas a gente também melhora o serviço do centro de saúde, porque são 558 atendimentos, se utilizarmos nossa capacidade máxima, que não estão entrando no centro de saúde, estão entrando num centro específico, consequentemente, mais agilidade nos atendimentos do centro de saúde. Isso não significa que a gente não terá outros atendimentos no centro de saúde posterior. Mas este pessoal, deslocando-se, consequentemente, são atendidos num lugar específico deles, para as patologias deles, com uma visão integral, uma visão não só de atendimento individual, mas também de atendimento grupal. Então, ele fica na rua 21 de Abril, na antiga malharia da Alcim. Um espaço amplo. Pode passar, Dani. Um espaço amplo, colorido, para deixar um ambiente mais leve. Pode passar, Dani. Aqui volta, Dani. Lá era a recepção, aqui é a sala da psiquiatra. Passa, Dani. Aqui é a sala de grupo e de arte e terapia. Aí espaço de acolhimento. A sala da psicóloga. Aqui também um espaço para arte e terapia. Então, essas são as imagens do CEMAPS que eu, mesmo não estando nesse quadrimestre, eu achei importante trazer para vocês. As colocações que eu tinha iniciais eram essas para hoje. Estou à disposição da Câmara para as perguntas. Quero agradecer, Vera, sobre a explanação. Eu vou escrever os vereadores que querem fazer alguma pergunta para o secretário de Saúde. Podem se... Eu, Caio. Mais alguém?
Primeiramente, vamos começar com o colega vereador, Rafael Assim. Esteja à vontade. Obrigado, presidente. Os demais colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que acompanha a nossa sessão, os servidores da Secretaria da Saúde, em especial um cumprimento à secretária Vera, mais uma vez presente aqui nessa casa. Eu não sei se é possível aqui as secretárias colocarem, eu acho que é a primeira ou segunda lâmina que foi apresentada, e ela nos mostra uma situação que nos preocupa bastante enquanto cidadãos rio-grandenses, enquanto cidadãos gaúchos. Nós sabemos que o Estado tem dificuldade em repassar ou cumprir com o seu dever constitucional em alguns quesitos. Na área da saúde, nós temos esse problema. Nesse quadro aqui fica bem claro, ali na questão da fonte estadual, entraram 450 mil no primeiro quadrimestre e as despesas foram de 543 mil reais. Então, o Estado ficou devendo para o nosso município um recurso considerável. E aí nós vemos, na parte de baixo, que Carlos Barbosa investiu em saúde mais de 22% do orçamento no primeiro quadrimestre. A previsão constitucional, o mínimo constitucional, é 15%. Esses 7 pontos percentuais a mais saíram de algum lugar. Tivemos que retirar recursos de algum lugar do orçamento para colocar na saúde. Justo. Nós sabemos que isso é importante, é necessário, e se for preciso, o município tem que fazer. Agora, se o Estado, a União, fizesse a sua parte, muitas vezes nós conseguiríamos investir mais em outras áreas. Eu me preocupo vendo esse quadro, porque nós sabemos que o momento que o Estado vive não é bom, e a tendência para os próximos meses é só piorar. Já temos aí um parcelamento de salários dos servidores. Preocupa nesse quesito, parece que a crise é só no Estado, é só o problema com o Executivo Estadual. Não, ela chega para nós também. Assim como nós já estamos percebendo impactos com relação às medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo federal, isso acaba chegando para nós. Não sei, então, a pergunta que eu faço, secretária, é se já existe alguma perspectiva com relação aos repasses federais e principalmente estaduais na área da saúde. Se o Estado tem condições de cumprir aquilo que é seu dever, se já existe um estudo, até uma posição, uma perspectiva com relação a isso. E, para finalizar, eu só gostaria de parabenizar pela inauguração do Centro de Atendimento Psicossocial, CEMAPS, com um espaço muito bom. Moro lá pertinho, acompanho o movimento que tem naquele local e é uma obra que certamente ajudará muito a nossa população. Obrigado, colega vereador. Vereador Rafael, agradeço a pergunta, porque ela é extremamente pertinente. O país está em crise, o Estado está em crise, a saúde está em crise. Se for olhar, ou ouvir, ou folhear qualquer jornal, qualquer meio de comunicação, a gente sabe que a saúde está numa situação agonizante, vamos usar um termo de saúde. O Estado não está repassando, se tu for olhar, o que o município investiu e o que o Estado investiu é infinitamente 10% do que o município investiu. Então, as perspectivas com relação tanto à União quanto ao governo do Estado, elas realmente não são boas. São de cortes, de ajustes, de diminuição de metas. Porém, tem toda uma movimentação dos secretários de saúde da região Macro-Serra e uma movimentação dos prefeitos da MESNE, liderada pelo nosso prefeito Fernando Xavier da Silva, que é o presidente da MESNE, no sentido de buscar recursos, no sentido de fazer com que esses dois entes federados cumpram
com os mínimos legais exigidos. Temos uma reunião agendada agora para o dia 13, em Porto Alegre, onde virão os 32 prefeitos e os 32 secretários conversar com o secretário de Estado, porque a saúde em Carlos Barbosa não está ruim. Mas o município, como o Rafael falou, está colocando muito recurso. O município coloca 135% no contrato com o hospital, que agora, na renovação, vamos aumentar esse percentual para cobrir defasagem de tabela SUS. E que o governo do Estado repassava uma pequena parcela em forma de incentivos. E os outros municípios que são pactuados com Carlos Barbosa e demais região, que têm que prestar serviço a preço de tabela SUS e que não recebem mais incentivos agora por parte do governo do Estado. Como vão continuar prestando esses serviços? Então, nós temos o município de Caxias, que já foi divulgado na mídia, que para prestar serviços pactuados de alta complexidade, querem que o município custeie a diferença da tabela SUS. E nessa mesma linha vai entrar Bento com radioterapia. São serviços essenciais para o município. Só que o município não tem como cobrir todas essas diferenças de preço de tabela. Então, a situação é bastante grave, é bastante alarmante, e nós estamos tentando buscar, da melhor forma possível, cobrir, para não deixar o município sem atendimento, mas também, do outro lado, e buscar destes órgãos, tanto da União quanto do Estado, o repasse para os hospitais. Obrigado, secretário. Colega vereador Daniele, que esteja à vontade. Sim, senhor presidente, demais colegas vereadores, a secretária Vera, os funcionários da secretaria, a imprensa, pessoas que nos assistem. A minha pergunta também iria no mesmo sentido do vereador Rafael, é uma preocupação. Não se conhece nenhum país do mundo que resolveu todos os problemas da saúde de sua população com serviços públicos, e muito pelo contrário. Aqueles que tentaram fazer isto, todos fracassaram de forma financeira. Então, é uma preocupação. O momento não é de tirar dinheiro do Estado, que não tem, e muito menos da União, porque também está quebrado. Essa é uma realidade. Então, eu pediria que se tenha um pouco de cautela. O nosso município não vai conseguir manter os 22% na saúde. Isso não tem, vai estourar logo aí adiante. E quando se dá um benefício ou um trabalho mesmo essencial, depois para tirá-lo é preocupante e é pior. Então, antes de começar novos serviços, com cautela. Eu acho que Carlos Barbosa está muito bem na área da saúde, porém, com certeza, nesses índices não vamos conseguir manter. Porque a crise está aí e o município vai baixar a arrecadação que vem. E querer culpar o Estado que não repassa, ou a União que não cumpre com sua obrigação, não vai resolver, porque não vai vir, porque não tem. Essa que é a realidade. Então, um pouco de cautela. E fui questionado por alguns munícipes, só se não sei se tem esse conhecimento, mas o valor do aluguel onde foi instalado o CEMAPS. Só para a gente poder informar corretamente. Se tiver, se não tiver, a gente sabe que é uma questão de executivo, a gente encaminha via executivo. Era isso. Vereador Daniele, nós estamos bastante atentos no orçamento do município. Isto é analisado diariamente pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria da Fazenda e pelo próprio prefeito. Então, a gente está muito atento, a gente também sabe que esse índice é bastante alto, mas a gente não pode deixar a população sem o seu maior bem, que é a saúde. E vou discordar do senhor quando diz que não adianta ir para o Estado e não adianta ir para a União. Se o município não cumprir os seus 15%, o prefeito
respondem. Então, acredito sim que nós temos que fazer uma movimentação forte dos secretários de saúde, dos prefeitos, para fazer com que o Estado cumpra com está em lei, ele tem que cumprir com o seu percentual. A União está em lei, tem que cumprir. E ainda tem alguns recursos extras que, de repente, poderiam ser absorvidos para a área da saúde, que dependem de legislação. E é isso que está se tentando buscar, como, por exemplo, o que foi amplamente discutido na Conferência de Saúde, que é o ressarcimento dos planos de saúde aos atendimentos eletivos SUS. Então, talvez fosse uma outra via de se buscar para entrar dinheiro no caixa para podermos atender a saúde. Então, eu acho, sim, que se o município deve e cumpre com o seu direito constitucional de ter 15% e sempre coloca mais, o Estado e a União também deveriam cumprir. Vereador, com relação ao aluguel pago pelos CEMAPs, eu não me lembro de cabeça agora. De repente, essa casa formule um pedido e nós repassamos. Sim, não, só para dizer, eu não quis dizer que o Estado e o ente federal não tem obrigação, tem. Só que se o Estado chega ao ponto de ter que parcelar o salário dos funcionários, é porque realmente não deve ter caixa. E essa é a nossa preocupação. Entende? Tirar de onde não tem como. Mas não estou querendo isentar, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, o Brasil está dessa forma. Ok. Colega Lourdinha, pode se pronunciar. Sim, presidente, colegas, imprensa, a população que nos assiste. E eu quero aqui, de modo muito especial, cumprimentar a nossa secretária Vera. Em seu nome, quero cumprimentar todos os servidores da Secretaria da Saúde. E dizer que é sempre uma satisfação muito grande, né, secretária, tê-la aqui quando você nos traz esses números. E a gente sabe que hoje o nosso município está a passos largos na área da saúde. A gente vê coisas bacanas acontecendo, coisas que estão marcando o nosso município. Então, eu tenho certeza absoluta de que o nosso povo, a nossa população, não tem muito que reclamar, sim, dos serviços. Mas eu quero aqui pedir que realmente fosse dada uma atenção mais especial, que talvez nem seja culpa do próprio servidor, do próprio funcionário, que é a área do atendimento, que é ainda onde a gente tem vários questionamentos, várias situações que as pessoas veem do mau atendimento, da pessoa fazer pouco caso, talvez por ser uma empresa terceirizada e que muitas vezes, de repente, elas não tenham esse treinamento. Então, a gente muitas vezes sente porque nós temos um serviço de qualidade e a pessoa, às vezes, não é atendida como deveria ser. Eu sei disso porque eu já senti isso também, sendo uma usuária, onde, às vezes, tu vai lá e o pessoal manda pedir informação para um guarda, que eu acho que não dá para a gente aceitar isso. Então, eu gostaria que, realmente, na situação que nós estamos hoje, que fosse analisada, talvez, com um treinamento melhor a essas funcionárias, para que a gente pudesse ter um serviço também de qualidade na recepção. Seria isso. Vereadora Lourdinha, nós trabalhamos para melhorar, para qualificar, para prestar um serviço de excelência. Porém, toda e qualquer situação de mau atendimento, nós gostaríamos de receber pontuada. Tu está falando de uma forma genérica, nos serve? Nos serve. Mas nós precisamos saber quem é o servidor, o que fez de errado, para a gente poder melhorar, qualificar. Vamos, então, conversar, sim, com a empresa da recepção, mas também gostaria, depois de saber, Lourdinha, qual é pontual o que deixou de fazer.
porque, assim, no muito genérico a gente acaba se perdendo. Mas estamos abertos e dispostos a cada dia melhorar o nosso atendimento. Sim, secretário, te agradeço. Eu sei que é uma coisa que não é fácil da gente trabalhar, porque quem trabalha na área da saúde nunca vai estar bem, né? Sempre tem alguma coisa, mas eu acho que a gente pode, sim, melhorar nesse sentido, e é uma situação que a gente vem enfrentando há longo tempo. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e agradeço a sua vinda para cá. Obrigado, colega Lourdinha. Colega Ari, pode se pronunciar. Sim, senhor presidente, demais vereadores, a imprensa e funcionários da Secretaria da Saúde e demais que nos assistem. Quero cumprimentar a Vera por estar aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira, aqui nessa casa, quem puxou o assunto em primeira mão, que me lembro, foi o vereador Davi. Outros vereadores também falaram em relação à farmácia 24 horas. Tá? E isso seria uma farmácia particular que se comenta aqui. Não seria interessante também a farmácia pública estar aberta 24 horas nesse sentido, para atender a população a qualquer momento que necessitar? E a segunda pergunta é que tenho ouvido falar, eu acho que aqui nessa casa, se não me engano, de que as consultas só seriam aceitas pelo telefone. E, pelo que eu tenho visto, também são aceitas na recepção. E também dizer de que, quando se faz uma denúncia genérica, certamente nós estamos gerando injustiças. Por isso, cumprimento em dizer, foi solicitado que se pontue exatamente quem é, porque existem pessoas que atendem super bem. Eu fui lá e fui atendido super bem. E tenho também, Lourdinha, queixas de que não atendem bem. Então, tem que saber qual é a pessoa que não atende bem. Obrigado. Vereador Ari. Farmácia 24 horas é um sonho. Seria bom, né, se nós tivéssemos recurso para fazer a farmácia municipal 24 horas. Mas, no momento, é apenas um sonho. E temos dados estatísticos de como se comporta a saúde depois das 10 da noite. Quando consulta eletivamente, que as nossas consultas no centro de saúde eletivas raramente chegam até as 10 da noite, é que o paciente sai com a receita para pegar o remédio. Mas é o eletivo, ele não está na urgência, ele não precisa daquele medicamento para aquela hora. Quando o paciente consulta na urgência, que é 24 horas, no pronto atendimento, aquelas 8.000 e poucas consultas, na grande maioria das vezes, ele se utiliza da medicação injetável fornecida pelo posto. Ainda assim, claro, tem uma parcela que precisaria retirar e que vai ter que aguardar até a farmácia abrir. Mas a questão é bem financeira. Seria bem interessante o município realmente ter uma farmácia 24 horas. Mas virar uma farmácia 24 horas com farmacêutico para números bastante pequenos, numa situação em que se encontra o país e o Estado hoje, é um sonho. Nunca a gente pode dizer que um sonho não possa se tornar realidade, né? Mas, no momento, é inviável.
E com relação à recepção, foi agendado, só vou procurar aqui, vereador Ari, foi agendado 6.000 e poucas consultas. A recepção agenda consultas no mesmo horário que o teleagendamento, sem problema nenhum. Então, é uma inverdade que a recepção não agenda, porque ela agenda. Era isso. Obrigado, colega. Colega Matheus, pode se pronunciar. Senhor presidente, secretária Vera, hoje eu vou fazer um questionamento. Eu andei pesquisando sobre o sistema implantado na saúde e os meus dados são da população que eu vou mostrar nos slides agora, o censo 2010. Tá isso? Então, assim, Barão tem uma população de 5.741, utilizam o sistema da SGS, Solução Gestão de Saúde, com custo mensal em torno de R$300. São Vedelino, população de 1.944, e Salvador do Sul, população de 6.747, utilizam o ESUS. São Pedro da Serra, população de 3.315, utilizam o sistema do SUS para agendamento. Na farmácia, utilizam Agos, com um custo mensal de R$368. Garibaldi, com 30.689 da população, utilizam o serviço da Tecnosistemas, apenas para controle de medicamentos na farmácia, com custo mensal de R$478,62. Farroupilha, com uma população de 63.635, utilizam o serviço Gemos, com custo mensal de R$7.000. Veranópolis, com uma população de 22.810, utiliza o sistema Gemos com um custo mensal de R$1.200. Bento Gonçalves, com uma população de 107.278, utiliza um sistema Gemos com custo mensal de R$11.500. Nova Prata, com uma população de 22.830, sistema Gemos com custo mensal de R$1.835. Para o trabalho de técnico é cobrado R$87 a hora. Boa Vista do Sul, uma população de 2.776, ainda não utiliza o sistema para agendamento de consultas. Na farmácia utiliza um sistema com custo mensal de R$427,67, baseado no censo 2010. Carlos Barbosa, 25.992, utiliza o sistema da Health Solutions com o gasto mensal de R$35.368,42. Então, nós temos um montante anual que gasta com o sistema de R$424.000 com R$421,04. Segundo aditivo 1, cujo período de vigência é de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Aí vem a pergunta. O que justifica o pagamento de um valor tão alto para esse serviço, se comparado ao valor pago pelos outros municípios para o serviço semelhante? Vereador Matheus, acho que o senhor não estudou tão bem assim, não. Estudou sistemas. Nós não temos um contrato de sistemas. Nós temos um contrato integrado entre colocação de mão de obra para recepção, call center, sistema de gestão e controle, e aí sim vem junto com tudo isso o sistema de informática. Tudo que tu apontou aí são sistemas de informática, que não vem com pessoal. Então, nós temos a recepção que funciona das... Elton, me ajuda. 7 da manhã às 10 da noite. Nós temos o call center de segunda a sábado, com pessoal. Nós temos consultoria presencial. E nós temos o sistema de informática.
Então, o que tu apresentaste aí são os sistemas de informática. E nós temos um contrato que envolve muito mais do que um sistema de informática. Segunda pergunta. Pode passar? Em 2012, a empresa Health Solutions SS Limitada sofreu uma condenação junto ao TRE do Ceará. A decisão diz que a empresa não pode participar de licitações e nem fechar contratos com o poder público por um período de 5 anos. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo TSE, mas se for confirmada, os contratos em andamento deverão ser suspensos. Como ficaria a situação do município se a decisão for confirmada? Quando a empresa entrou no processo de licitação, e eu aqui não vou falar da empresa, porque não sou empresa, mas sou membro, parte do poder público, é exigido para a licitação uma série de documentações. A empresa se habilitou, concorreu, ganhou. Está prestando serviço. Se essa decisão for tomada pela Justiça, certamente nós vamos acatar e abrir uma nova licitação nas modalidades que o município acha importante para continuar avançando, crescendo, controlando. E trocamos de prestador. Uma forma simples. Hoje, esse prestador não tem nenhuma decisão em contrária, pelo que tu falaste, eu nem sabia disso. Esse prestador nos presta serviço. Se tiver alguma decisão judicial, se troca. Se abre uma nova licitação, as empresas se habilitam e se troca de prestador. Receba a presidência. Obrigado, colega presidente. Quero cumprimentar todos os funcionários do Centro de Saúde, a Vera, aqui secretária, que vem expor o trabalho aqui no quadrimestre de 2015. Eu tenho meu pensamento que o que Carlos Barbosa tem de direito tem que buscar. Vendo um município que nem o nosso aqui, bom de se morar, vendo um centro de saúde botando praticamente 22% do orçamento, 50% a mais do que a obrigação, 50% a mais. E vendo os outros municípios que não tem aonde levar os pacientes. Essas coisas eu fico me perguntando por quê. Porque a população de Carlos Barbosa, aqui, são gente que trabalha, a arrecadação é grande. E essa arrecadação que está aqui é merecedora de toda a população de Carlos Barbosa. Os nossos impostos aqui, que vêm aqui, saem daqui, vai para o governo federal e a União. E depois não volta. Eu tenho uma firma, não vou fazer o nome da firma, ela disse que assumiria tudo, segurança, saúde, tudo. Não precisa mais nada. É só 50% dos impostos que estão pagando no município que assume tudo. Não precisa mais médico, mais nada, eles assumem e botam segurança tudo. Uma firma e o resto do município. Aonde vai o nosso dinheiro? Vejam bem. Então nós temos que buscar esse dinheiro na União, no Estado, nós, vereadores, juntos, porque nós temos aqui uma dívida nossa, eu me culpo também, o saneamento básico é saúde. Nós não temos um tratamento de esgoto aqui, nada, nós só puxamos aqui a descarga e o resto vai tudo direto, vai rio abaixo. Aí São Rodrigo que se vira, cair, assim por diante. Essas preocupações, e esse dinheiro faz falta aqui hoje em Barbosa. E quanto arrecado na água aqui? Quanto arrecado na luz, os postos meio caídos, que também faz, parte que faz no direito do município. Toda a água, quanto ganho aqui por mês, é meia dúzia de funcionário, o dinheiro vai tudo embora. Tudo embora. Nós temos que ir atrás desse dinheiro que precisamos. Se o município tem investido 22, quem sabe amanhã tem que recuar, mas se nós vamos buscar os nossos direitos, eu tenho certeza que nós podemos aplicar mais que 22% na saúde. Então, eu fico aqui satisfeito com o trabalho que vem sendo feito aí no Centro de Saúde, juntamente contigo. A população de Barbosa, eu sei que agradar a todo mundo não se agrada. Não se agrada. Eu vejo no próprio hospital, em Bento Gonçalves, Farroupilha, a gente vê, liga o rádio, é notícia ruim, é só... Aqui no município tem gente que não... Espero que vão melhorando até mais um pouquinho, que cada vez fica melhor para o município. Eu só teria uma pergunta, foi feita aqui na fisioterapia. Esse tempo eu lhe procurei que tinha uma pessoa acamada, não sei como é que fica essa pessoa acamada, que precisa fazer essa fisioterapia. Não fazem em casa. Se agora o centro de saúde vai buscar essa pessoa para ser feito esse trabalho lá, ou não pode ser atendida esses pacientes. Seria isso aí.
Vereador Bump, eu quero parabenizar, porque o vereador ele sempre vai buscar os direitos da comunidade. E com relação à fisioterapia, até acho que tu me ligou, né? Se os pacientes necessitam de transporte de ambulância por uma questão de não ter condição física, perna quebrada, alguma coisa assim, de se locomover até o centro de saúde ou ao centro de fisioterapia, esse paciente, por autorização médica, por laudo médico, é pego em casa. Paciente que, por problemas da família, de não querer, de não poder, não. É para os pacientes que necessitam do transporte de ambulância. Então, a gente precisa também fazer algumas diferenciações. Existe o paciente que precisa e existe o paciente que a família não quer se responsabilizar. Então, os pacientes que realmente precisam, via laudo médico, a gente busca. Vou complementar, já que eu tenho uns minutinhos aí, uns segundinhos, né? Vou complementar que o nosso sistema de gestão é o que nos possibilita hoje a ter o controle exato de quando o paciente chegou na unidade de saúde, quando o paciente foi atendido pelo médico, quando o paciente saiu do consultório médico, quando o paciente foi na farmácia. A gente tem o tempo exato deles. E é por esse sistema de gestão que nós fizemos é que não temos mais fila de madrugada para pegar ficha. Então, existem diferenciações de sistemas de gestão com sistemas de controle. Obrigada, Bambi. Eu agradeço e espero que essa pessoa, então, que eu telefonei, que fosse feito esse trabalho. Não sei se já estão fazendo. E gostaria que fosse atendido, porque é uma família que precisa, essa pessoa precisa ser locomovida, assim, com ambulância, com gente de experiência, para levar até o centro de saúde para ser feito esse trabalho. Devolvo a presidência. Eu quero aqui agradecer a secretária que veio explanar, os colegas vereadores que estão aqui presentes, fizeram as perguntas, a todos os funcionários que trabalham no centro de saúde, a comunidade que estava aqui presente, e espero que, certamente, que o nosso centro de saúde aqui se mantenha nesse nível, que possa cada vez mais atender a nossa população. Bom seria que não fosse ninguém lá, que ninguém tivesse doença, não tivesse nada. Mas a gente sabe que o dia a dia de hoje, o que vem sendo passado, todo mundo precisa daquele pedaço, principalmente as dificuldades financeiras que nós temos no nosso município. Quando o governo aumenta todas as coisas, e o nosso funcionário, o salário dele é sempre o mesmo. E quem tem o comércio, ele sobe 5, se aumentou a luz, 5, ele sobe 5 a tábua, 5 o pão, e assim por diante. E o povo não pode, e precisa muito do centro de saúde. Eu agradeço aqui a vocês, espero que continuem fazendo esse belo trabalho para a população de Casa Barbosa. Obrigado. Vou dar 5 minutos de intervalo. Eu não ia fazer minhas considerações. Pode? Ah, não, desculpa. Eu achei que tivesse feito isso aqui. Não, eu só quero aproveitar nas minhas considerações finais para dizer que Barbosa não é uma ilha e que sofre enormes problemas quando a gente sai do atendimento básico ou do atendimento de média complexidade que se compra para atendimentos que são referenciados. Nós, às vezes, acabamos esbarrando em sérios problemas de transferência, sérios problemas de busca de leitos, sérios problemas na traumato que nós temos. Então, a gente não é uma ilha, mas nós sabemos exatamente aonde nós temos que trabalhar, o que temos que buscar e não desistimos. Nós tentamos todos os dias melhorar um pouquinho mais o serviço, tentamos todos os dias buscar um pouquinho além, todos os dias buscando, batendo na porta dos que têm que nos prestar o serviço, batendo na porta da 5ª Coordenadoria, cobrando deles, batendo na porta do Estado, para que
a saúde como um todo possa funcionar. Então, nós estamos bem atentos a isso, temos sérios problemas, mas problemas mais de alta complexidade, de média complexidade, com relação às pactuações. Com relação à saúde básica e alguma coisa de média, bastante coisa, inclusive de média que se compra, a gente consegue fazer com que isso flua de uma forma melhor, consequentemente ofertando aos nossos barbosenses uma qualidade de saúde melhor do que os nossos municípios vizinhos. Era isso. Obrigada. Agradeço novamente, Vera, pelo belo trabalho que vem sendo feito, e vou dar 5 minutos, sim, agora de intervalo.